Projeto selecionado pelo credenciamento número 20.0013 para a seleção de propostas culturais, incentivo à produção e difusão cultural e ações formativas. SESC, Lei Aldir Blanc, Pará 2020. Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Tchabicoraí. Me chamo Fê Gonçalves, sou daqui de Castanhal, eu tenho 24 anos, eu sou formado no curso de turismo da UFPA e os meus debates eles giram em torno de políticas públicas, participação social e participação popular, questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade. Eu me reafirmo atualmente enquanto uma bicha preta, gorda, e como já dizia a Jupe do bairro, né? Um corpo sem juízo e bem abusada. Mas eu não tô aqui sozinha, eu construí esse espaço junto com uma outra gatinha que vai se apresentar agora. É isso aí. Oi, gente, eu me chamo Arte. Eu também sou uma bicha negra, porém skinny, periférica, de Belém do Pará, num bairro que inclusive vai dar interferência aqui nesse podcast, mas não se preocupe, a gente vai dar um jeitinho, né? Vamos se acostumar. E eu sou artista, estudante de letras de língua portuguesa, pesquisadora IC sobre a juventude negra, e eu construo, né, a minha formação na área da educação urbana, investigando como é que a juventude negra periférica ela resiste e vai contra as desigualdades sociais, né, o racismo e as violências também. É bom que a minha amiga falou sobre essa questão das interferências, é que a gente está gravando isso de maneira remota. Pode acontecer Yes. de ter um barulhinho, um latido, uma maquita, um carrinho passando na rua, e é Um sobre isso. avião, bebê chorando, É, é sobre. é sobre. Então, assim, gente, esse nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma temática que ela nos atravessa, como vocês perceberam na nossa fala, que é o que é ser bicha preta. E para isso, nós trouxemos uma citação de uma travesti preta, que se chama Linda Quebrada, né? Que ela é muito famosa Iconic. no nosso meio, né? Ela é muito famosa por conta que é um corpo político que se reafirma, que fala sobre a sua vivência. E em 2017, a Linda Quebrada ela lançava Bicha Preta, que é o nome da música, né? Em que em sua música, Linda escreve uma bicha preta como sendo uma bicha estranha, louca, preta, da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. A gente destacou o início assim da música porque a gente acha bem emblemático sobre como ela descreve a questão da bicha preta, né? Uma bicha estranha, uma bicha louca, uma bicha da favela, né? Uma bicha periférica, e sobre essa questão mais cômica, né? Do quanto essa questão de ser bicha é atrelada ainda a uma questão cômica, de piadinha, de tiração, e a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa vivência e debruçar sobre essa temática. Então, amiga, para você a Linda Quebrada, essa música, faz algum sentido pra ti acerca do que é ser bicha preta e tudo? Amiga, pra mim, a minha relação com a Linda Quebrada é tipo formação humana. Porque na época que eu descobri ela, né, que eu me deparei com as letras da música dela e eu sentia uma agressividade que na época, né, eu ainda não compreendia por que da agressividade, né, por conta da questão do linguajar, dos palavrões, né? E eu ainda estava num processo ainda de tentar entender o que é que gera, né, essa esse grito dentro das músicas da Linda Quebrada e também estava passando por esse processo de redescoberta da minha negritude, né? Eu tinha acabado de entrar na universidade e essas questões se chocaram em mim de uma forma assim muito emergente. E aí, né, foi depois de um tempo, eu comecei a ouvir, prestar mais atenção na música da Linda Quebrada e conseguir reconhecer que o que ela cantava, né, de fato, Sim, era sobre a minha pessoa, sobre mim. Ela falava, ela narrava a minha experiência e de uma forma, como é que eu posso dizer, verossímil, entendeu? Uma forma assim que realmente é necessária, uma coisa que também gritava dentro de mim. sim, sim.
E eu vejo muito isso que a gente meio que, assim, muita gente estranha, né? Estranhava a Lin, porque, primeiramente, ela se apropriou, né, do rap, do funk, para falar sobre a vivência dela. E as letras realmente são bem. Eu não digo como se fossem agressivas, né? São bem realistas, assim. Retratam a É, vivência dela enquanto mana travesti, preta, periférica, que tem o corpo hipersexualizado, enfim, várias discussões, né, que a gente poderia abrir exatamente, acerca. tipo, essa perspectiva, tipo, da agressividade era uma perspectiva embranquecedora da minha parte, porque eu ainda acreditava que, né, ai não, tem que falar coisas bonitas, não pode ficar falando essas coisas, né? Aí Sim, foi uma desconstrução social, que uma releitura que eu faço desses tipos de produções que eu acabei, né, me deparando ali com outras questões, para além da questão da negritude também, né, que engloba, também é tão necessária umas discussões. E eu passei a perceber a música não quanto agressiva também, né, mas quanto mesmo uma potência. Não é algo que vem para prejudicar, mas é uma realocação do corpo, né, no caso da Lin, e ela acaba também realocando o meu corpo com a forma com que essa música passa a me acessar depois do tempo que eu desconstruo esses valores morais, né, que a sim. gente é tão incutido, tão formado acerca desses valores morais, que acaba que não é necessário, né, mano? Acaba É. que se a gente for para esse lado da cultura moral, do que é bem do costume, a gente acaba sendo hipócrita no final das Sim, contas, e é sobre isso. A gente não é hipócrita. A gente aquele pega a nossa identidade e segue adiante. É aquele papo que as manas, aquele papo bem errado de, ai, não sei o quê, não se dá respeito, que canta É, uma música exatamente. vulgar, mas, tipo, eles demonizam nossos corpos, eles hipersexualizam nossos corpos, e eles não querem que nós cantemos e produzimos acerca da nossa vivência, então é bem hipócrita mesmo. Exatamente. Exaltando esse lado sexual, exatamente. E matando o opressor nesse sentido, né? Sim, e dentro desse recorte, é bem Matando entre aspas, né? É, Pelo amor de dentro Deus. dessa questão, é bom a gente destacar o que seria uma bicha preta, assim, de fato. Tu tem alguma definição, alguma coisinha que pra ti é o que, enfim, alguma reflexão acerca do que é ser uma bicha preta? Amiga, eu tenho uma reflexão. Ai, meu Deus. Que, assim, eu vejo muita gente falar que a bicha preta uma dissidência do gênero masculino. E a gente tem a Linda Quebrada para acabar, para destruir com essa lógica que não faz sentido realmente. Porque a gente, quanto, enfim, existência, a gente sempre é marginalizada pelo fato de a gente ser preta e pelo fato de a gente, nós, enfim, né, temos uma orientação, uma expressão sexual, uma expressão de gênero diferente da de costume, do que é padrão, né? E aí, tanto Sim, que a gente passa por animalizações, né? Nós seres humanos somos todos animais, somos racionais, como diz a Inês Brasil. Mas a gente, de certa forma, é duplamente tirado do âmbito da humanidade, porque a gente passa a ser não só ser lido como não humano pela questão do racismo, como também a gente passa a ser enxergado como o viado. A gente tem um nome em específico, né? sim, A a bicha, o bichinha. viado. Exatamente. A gente uma expressão animalesca de existência que acaba colocando a gente, né, nesse modo. E aí, nisso, eu acredito que por conta de a gente ter esse campo de visão, né, não que a gente esteja se apropriando do fato do que é pejorativo, né, a gente não, como a nossa história sempre nos conta e Sim, nos mostra como deve ser feito, a gente sempre tem que ressignificar as ofensas e as coisas que nos atribuem, que nos oprimem. E aí a gente, né, enfim, tá nesse lugar do que é do não gênero, né, como falei, a gente acaba que fica num lugar onde a gente é lido como viado, como a bichinha, enfim, tirando toda a nossa humanidade, duplamente, né? E aí, com isso, eu acredito que esse lugar da bicha preta, ela não é o lugar
especificamente de um gênero. Então, eu não acredito que Sim, seja uma dissidência. E aí isso também vem com a questão de eu me considerar uma pessoa não binária. Então, sim, aí já não entra, né, no patamar da dissidência. E aí é justamente essa questão. Também a bicha preta ela pode ser uma dissidência do gênero masculino? Pode, pode. né? Sim, Depende da expressão, né, sim, de gênero e sexual da pessoa, enfim, da forma como ela quer se expressar no mundo. Eu acho que começamos por aí, né? A bicha preta, ela pode ser a linda quebrada, uma travesti, ela pode ser uma bicha preta afeminada, ela pode ser uma bicha preta, né, mais sim, masculina, aquela que carrega aquele estereótipo do masculino, enfim. E é, sim, é isso, a bicha preta. E pra ti, sim. amiga, o que é bicha preta? Assim, eu acho que tudo isso a gente reflete sobre muitas coisas, né? Porque são dois recortes, assim. Sim, Primeiramente, assim, bicha, pra mim, o que é lido como bicha, né? O que as pessoas colocam no lugar do bicha. Na minha reflexão, é lógico que não é uma, sim. uma certeza absoluta. E eu vejo que é quando a sociedade, inicialmente, né? Ela coloca um corpo e lê ele enquanto corpo masculino, Uhum, independentemente de como a pessoa se identifica, é lógico, né? Se a sim, pessoa se identifica enquanto uma pessoa travesti, uma pessoa não binária ou uma pessoa cis. Ela coloca ele naquele espaço, só que, enfim, ele tem uma coisa diferente, né? Ele tem uma enviadescência, assim, ele tem uma sim. feminilidade, ele tem um Ih, recorte o mais. negócio. Sim. E aí ele te coloca, não, tu é uma bichinha, tu é uma bicha. Tu não é algo que, Sim, que é certo, entendeu? Tu tinha que estar sim, se expressando de acordo com que a sociedade, de acordo com a sociedade heterocis normativa, diz que é certo, mas tu tá desviando daquilo. E pra mim vai um pouco por esse recorte, assim. E sobre a questão de ser bicha preta, né? É como se tu pegasse aquela bicha lá e jogasse lá no limbo, assim. sim, exatamente. Tu pega a bicha e tu joga lá embaixo e fala, não, você não. Você Aqui você definitivamente não. Aqui você não vai entrar, aqui você não vai ocupar, você não vai ter oportunidades. E é muito foda, assim. Porque é igual a gente já falou, tem esse lugar da demonização, tem um lugar da hipersexualização, né, que vai dentro. Enfim, são vários recortes, são várias violências que acontecem, e de que a gente não se vê representado em alguns espaços, da gente não saber crescer não sabendo o que nós somos, principalmente por, sei lá, Sim, uma pessoa negra, igual tu falou, a gente se redescobre negro mais na frente. A sociedade ela quer fazer com que a gente se seja enfim, embranqueça, né? É o sim, se veja como moreno, branco. sim, é o moreninho, é o mulato, É o pardo. sim, são todas essas questões para que tu se distancie. E aí, quando tu chega mais lá na frente, percebe que, enfim, esse corpo político que é ser uma bicha, né? E percebe que, além disso, tu é uma bicha preta. E tu, enfim, tu começa a identificar as violências que tu sofreu durante tua vida e várias situações, assim, que não foram por acaso, né? Sim. E aí isso me faz lembrar, amiga, de um texto que eu li de uma mestre em psicologia clínica que também é bicha preta, que se chama Lucas Veiga. Ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ela tem um texto maravilhoso que fala justamente sobre a bicha preta, né, em diáspora. E eu não lembro o título do texto, enfim, mas qualquer coisa vem de DME. Aí ela ele fala justamente sobre a questão de duas diásporas onde a bicha preta ela se encontra. Que que a primeira diáspora que a gente acaba se encontrando é a diáspora africana, no lugar onde existe um anti, né, um anti não, uma comunidade, um território que é anti-negros, que é como o Brasil. A Sim, gente passou por esse processo histórico, a gente sofre ainda
processo histórico do tráfico negreiro, da escravização aqui no Brasil e dessa não reparação que teve após a abolição, né? A gente sabe muito bem, que desencadeou os problemas sociais que a gente vive hoje, permanece hoje em função do capitalismo. E Sim, existe a outra diáspora, que é essa diáspora da sexualidade. Que a gente acaba que, além de a gente não corresponder ao, ao status, né, do que é o privilegiado na sociedade, né, porque, enfim, é um homem, é o branco, é o hétero, é o cis, a gente acaba duas vezes sendo, digamos que, colocada no limbo, como tu falou. Acaba sim, a que gente. a gente passa por esse processo de diáspora dentro da própria comunidade que já sofre com a opressão desse maldito opressor. E A aí gente fica que acaba. a gente acaba ficando nesse lugar mesmo das mais, enfim, para não usar os termos, mas a gente acaba ocupando um lugar bem lá atrás, bem lá atrás, ou não sei se qual é qual seria a melhor expectativa ou perspectiva a se falar, você é mais atrás ou mais à frente da linha de opressão, que acaba que a gente sofre com o racismo e a gente sofre com a heteronormatividade, a gente sofre também com o machismo, o patriarcado, então meio que a bicha preta tem um lugar. Sim, um lugar em que a gente acaba não correspondendo a nada que elas querem, né? Sim, exatamente. E a gente tem essa força de ir, né, amiga, contra o que. A gente tem força de ir duplamente contra tudo aquilo que não querem que a gente seja, né? A gente tem muita coragem de conseguir ser quem a gente é, a gente conseguir chegar hoje e se expressar da forma como a gente quer se expressar. Porque a gente sabe que viver nessa sociedade não é fácil para Sim, negro e principalmente para uma pessoa LGBT, né? sim. Principalmente as pessoas LGBTs que desviam desse padrão heterocis normativo, né? Desse Exatamente. padrão que as pessoas colocam no lugar de. Lugar não, né? Um não lugar de violência, de demonização e todas essas questões. E sobre outra perspectiva que eu queria conversar, que a gente queria trazer, né, para debater, era sobre a questão de nossas referências, assim, quando a gente cresceu, quais eram as bichas pretas que a gente via, assim, na escola, no bairro, ou, sei lá, na televisão, se aquilo era visto de uma maneira positiva, ou se a gente queria se distanciar daquilo. Como foi esse período para ti, assim? Aí, amiga, foi ó, né? Porque quando a gente é criança, a gente, enfim, vive cada coisa que a gente só vai entender quando a gente cresce e quando a gente, enfim, trabalha essa questão interna da gente, né? Enfim, tem gente que não que sofre traumas e não entende, vive a vida com aquele trauma ali, impedindo ela de viver coisas, né? Enfim, eu tive uma experiência um pouquinho difícil nesse sentido, porque é igual como o próprio Lucas Vegas fala nesse texto dele. Eu lembrei o nome do texto, As Diásporas da Bicha Preta, sobre ser negro e gay no Brasil. Ele fala justamente sobre a economia do desejo. E aí ele aponta essa questão também sobre como é que a bicha preta é retratada, né, nos lugares. E sempre, quem é que vai ser o foco do desejo? A bicha preta não vai ser. O preto já não é, imagina a bicha preta. Sim, E aí, e aí eu lembro que, na época, na minha infância, a bicha preta que estava em destaque era a Lacraia. era E eu. aí, era tu. Não, era eu. Tá? Não. Aí eu lembro que eu passei uns 2 ou 3, acho que foram dois anos na minha vida fazendo escola particular, né, ensino fundamental, porque eu tinha reprovado na rede pública, enfim. E aí a minha avó tinha um dinheiro separado e ela passou a pagar a minha escola. E aí nessa escola tinha esses corpos assim de status mais elevado, né? Uma coisa que eu não tinha, que eu não era rico, mas ali tinha alguns alunos que estavam assim no classe média, enfim, brancos. E aí, um belo dia, eu fui com um colarzinho de pedrinhas brancas que o meu padrinho tinha me dado na época.
Eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Aí Não ri, amiga. Olha a história de bullying. Uma coisa bem Oxalá. Exatamente, amiga. Aí eu fui pra lá, pra escola, e aí no último deu o tempo, fechou, né? Tinha a hora da saída, e aí uma mana, coincidentemente era uma menina branca, ela saiu gritando, me chamando de lacraia. Ai, meu Eu fiquei Deus. tão revoltado com isso, tão revoltado, que eu saí correndo atrás dela, falando pra ela não me chamar de lacraia, não me chama de lacraia. Eu fui atrás dela, aí isso reverberou pra turma no dia seguinte, tipo, todo mundo ficou sabendo que ela me chamou de lacraia, que eu odiei, e aí todo mundo passou a me chamar de lacraia. E viviam me perseguindo constantemente, me chamando de lacraia. E isso me atormentou durante todos esses 2 anos que eu passei naquela escola. E era a turma toda, não era Foda. um grupinho, não, era a turma toda. Que é uma turma assim, tipo, de 15 alunos Sim. me perseguindo. E isso trouxe para mim uma introspecção que eu só fui entender quando eu estava no ensino médio. Parei e pensei assim, nossa, por que eu não consigo me comunicar com as pessoas? Sabe, eu vou para escola, mas eu não falo com ninguém, eu fico na minha, eu só falo com o professor quando é necessário, eu fico quieto. Inclusive, professores já me passaram em matérias porque eu era super quieto, porque eu não fazia absolutamente nada assim. Eu era super. Não era exemplar porque eu não me comunicava, né? Mas enfim. E aí eu via a lacraia nessa época como a bicha preta, né? Não, não, né? De uma forma pejorativa, obviamente. E eu não queria me ver nela. Eu não Sim. queria me ver ela porque ela não era para mim um modelo, né? De que eu devia ser. E aí ela destoava, porque ela era engraçada, né? Ela era chacota no meio dos Ela héteros. dançava funk. Sim. Exatamente, a gente via os meninos imitando ela, avacalhando, né? Dançando. Sim. Até recentemente tem uma modalidade do funk que eles ficam imitando, né? Enfim, eles tentam fazer os caqueados femininos e tal. Mas hoje em dia a gente Hétero, né, amiga? releva. A gente releva hoje em dia, mas. Enfim, é bom é que elas não estão pegando a imagem né, de pessoas, de ícones como a Lacraia, por exemplo. Eu só vim entender a lacraia como uma expressão da pretitude de uma bicha Sim. recentemente, quando ela já estava, né, já, enfim, infelizmente, partiu Morta. dessa para melhor. Sim. E E, tu, e, e, amiga? e para mim também, eu acho. É porque a gente é quase da mesma idade, né? Então eu acho É, que a nossa maior referência não, justamente sim, era a era mais questão da. velha. A, coitada da senhora. Justamente era a Lacraia mesmo. Que a gente via ela no auge, indo no programa da Eliana, no Gugu, em todos os programas da tarde, dançando, né? E todo mundo Sim, curtindo. Mas como a gente bem falou, ela era, enfim, ridicularizada, né? As pessoas viam ela enquanto uma piada. Infelizmente, né? Porque ela era muito talentosa, bailarina sim, de verdade, dançarina. né? Ela não era só a caricata que as manas atribuíam. E também existiram grandes ícones, né, na televisão, assim, que justamente vinha com essa questão cômica, infelizmente, que as pessoas só atribuíam essa questão cômica, como a própria Vera Verão, né, que é mais dos anos 90. E Sim. aqui na nossa região e até para fora, né? Extrapolou a própria Leona, que também é do nosso É, do nosso período, assim. A própria Leona, a gente viu ela desabrochar, assim. Uma bichinha sim, que todo mundo ridicularizava, achava engraçada, que foi um grande meme no YouTube, né? sim. E Ela foi que, a precursora do YouTube, na verdade. Ela foi a primeira YouTuber do Brasil. e que hoje em dia é um mamapô babado. Ela é uma mana travesti. E ela tá. Ela ainda continua, né, nessa pegada de fazer. Como é que chama? Paródias, né? Ainda. Eu vi o último documentário que ela lançou. Ai, mana, por que eu não anotei essas coisas? Mas ela lançou um último documentário e ela fala justamente como foi que esse início de carreira dela se deu, né? Que ela e a Aleijada Hipócrita, né? Ah, essa A hipócrita. parceira dela, Sim. icônicas, A gente. iniciaram, tipo, elas fugiu, né? Elas tinham que fazer apresentações e show em casa de shows noturnas de forma ilegal, porque, enfim, a Leona era menor de idade, Menor de mas a idade. gente sabe que
é difícil para as bichas pretas, a gente sabe que é difícil para as É, pobres, entendeu? Então a gente tem que correr, tem que fazer por onde, mana? Eu passo um sim. paninho nesse sentido. É perigoso, é. Mas enfim, mas aí mostra a trajetória dela. E, mana, a Leona é um dos ícones que eu tenho o maior orgulho aqui do Norte, sério. E os vídeos dela, assim, de música, né? Sim, as Depois desse paródias. período, a gente vê que tem todo um contexto de periferia mesmo, assim. Aparecem os Sim. canais, aparecem os amigos da periferia, aparece o mototáxi, aparece Os lixos que as pessoas jogam na rua. sim, Ela aparece é ela icônica. pulando da cerca e dando de cara no poste. Ela correndo atrás dos homens lá no Ver o Peso. E é sobre Sim. isso, mana. E é sobre isso, assim. Eu acho também ela muito virada e que eu tenho muita expectativa, assim, de ela conseguir alcançar um patamar bem maior, assim, porque eu acho que a Mana rala muito mesmo. Eu torço muito por ela. E é mais um exemplo de que a Bicha Preta não é apenas um boy cis, né? Que todo esse nosso Exatamente. processo de se descobrir enquanto uma pessoa, sei lá, uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, enfim, em vários outros contextos, a gente pode, enfim, pra gente fazia sentido antigamente e no futuro, há 2 anos depois, aquilo pode não fazer mais sentido e a gente enfim, optar por transicionar, né? Entender que aquilo não nos representava, não nos identificava de fato. É, é uma coisa bem mais complexa do que estática, né? Do que o binarismo acha que tem que ser. Exatamente. Acho que a gente está vivendo num período histórico que a gente, além de a gente estar revisitando todo o conhecimento que a gente tem e a gente está entendendo quanto algumas perspectivas são prejudiciais, a gente está conseguindo entender agora, na atualidade, que essa questão de gênero, a questão de sexualidade é um problema que não deveria existir. E aí eu acho que tipo a nossa identificação quanto bicha preta, essa furada de bolha, tipo, até dentro da própria comunidade, né? A gente sai do G, tenta subverter o G Sim, de alguma forma dentro da nossa não binaridade, porque como tu disse, quando tu definiu ali a bicha preta, né? Porque querendo ou não, a sociedade ainda vai olhar pra gente como masculinos, né? Por isso que, infelizmente, né? infelizmente, né? Não que a gente queira, né? Mas É. aí vão acabar olhando pra gente de forma, né, do gênero masculino. Mas essa questão de a gente se auto-identificar é o que vai prevalecer pra gente destruir com essa ideia do que é binário, que é prejudicial para a estrutura que a gente vive, porque, enfim, o binarismo ele é um instrumento de opressão do patriarcado. E aí eu acredito que é um momento de a gente fazer, dar esse valor, né, discussão, porque, mano, a nossa comunidade, a comunidade LGBT, a comunidade preta também precisa estar a par, assim para a gente, né, enfim, focar em quem, no opressor que é real, que a gente vive constantemente aqui Sim, no Brasil. sim, sim. E para finalizar essa parte, né, para dar mais um exemplo sobre essa questão, tem uma citação da Linda Quebrada que quando ela foi lá no programa daquela pessoa, assim, do Pedro Bial, né, que não é uma pessoa tão Ai, certa, sim. mas enfim, a linha é ali, né? Ela traz uma citação que ela fala: Eu entro na música enviadecendo, me nomeio bicha preta, me transtorno mulher e me reivindico bicha travesti para finalmente, agora, aos meus 30 anos, me perguntar quem sou eu. E mais uma vez, abrir mão das minhas certezas e entender o que eu sei, o que eu posso e o que eu quero fazer, o que é urgente para mim. E eu acho que essa fala da Lin expressa bastante, assim, isso que a gente está falando, né? Sobre esse processo de se descobrir, de se descobrir, não, de se conhecer, né? Que a gente nasce e tudo aquilo é imposto, e, enfim, a gente vai se conhecendo e vai percebendo que não tem que ser assim, a gente não precisa suprir as expectativas das nossas famílias, de parte da sociedade, e que a gente pode ser aquilo
que a gente quer, né? Que a gente se identifica, é claro. A gente pode, inclusive, a gente nem precisa se basear em outras existências, a gente pode criar a nossa própria, né, amiga? Sim, A gente pode burlar todas as regras da binariedade, porque ela não faz sentido. Não faz sentido enquanto, não na binariedade, mas nessa questão da heteronormatividade, né? Não faz sentido sim. porque a gente existe desde quando o ser humano existe, sabe? Acho que o primeiro ser vivo existente nessa terra era gay, entendeu? Enfim, tinha Era uma o mesmo travesti. sexo. Era uma travesti. Era uma Exatamente, travesti. era. Ora. Aí então Não, a gente é, meio que acaba que é uma forma de a gente dizer não também. E também de a sim, gente se fortalecer, porque se tiram esse lugar da gente, nos tiram de forma obrigatória desses lugares, né? Então a gente inventa a nossa própria sim. existência. Se eu não Beijos sou para elas. homem, não sou mulher, eu vou ser o quê? Uma trava Você, feminina. sim, ora. E sobre essa questão, assim, para a gente já logo ir finalizando e para a próxima etapa, eu acho interessante porque atualmente a gente consegue se ver em alguns corpos, né, na mídia. Atualmente é um pouco mais fácil da gente se enxergar em outros corpos na mídia do que era 10 anos atrás, né? Há Sim, 10 anos graças a atrás, Deus a internet sim, existe. há 10 anos atrás as nossas inspirações eram, tipo, divas pop, hétero, cis, e hoje em dia a gente tem grandes nomes, assim, igual a Pablo Vittar, né? E Sim, outros nomes, iconic. assim. Eu cito a Pablo Vittar porque ela é o grande nome, assim, do Brasil e a nível mundial, né? Mas, claro, existem Exatamente. outros nomes, como a própria Linda Quebrada, como a Lineker, como outros corpos, assim. E nessa perspectiva, amiga, quem te inspira atualmente, assim? Quem é uma referência pra ti dentro desse meio? Aí, dentro desse meio, referência para mim é Além de mim, é claro. atualmente. Ah, lógico, né, amiga? Eu mesma, entendeu? Minha própria referência, minha inspiração sou eu. Não, peraí. Não, falando sério. Assim, eu vou falar em escalas. A nível regional, eu considero a Leona Vingativa uma referência, porque, mana, uma coisa que eu descobri depois do último lançamento dela, que é Ribeirinho, mana, tudo, inclusive, eu percebi que, mana, o meu sonho é ver essa mana subindo, entendeu? Indo para níveis estratosféricos, porque eu gosto da história que ela transmite, que ela passa de resistência, de existir, né, nessa sociedade, porque, mana, enfim, a viadinha preta, sabe, na periferia, que ela morava aqui no bairro, aqui do lado de casa, sabe? E Belém do olhando Pará, para né? ela, de Belém do Pará, e vendo ela crescer assim na mídia, e futuramente ela pretende, né, ir para o mercado mais amplo, ela pretende lançar trabalhos autorais. Então, mano, a minha referência ultimamente é ela. Subir na carreira, entendeu? Eu quero ser a Leona. E no meio artístico, porque eu só tenho grandes referências no meio artístico, porque minha paixão é o meio artístico. E aí eu vou mencionar como referência também a, a própria Lin, né? Eu acho que a Lin da Quebrada ela é uma referência, porque, mano, tudo que essa mulher fala, ela abre a boca, ela. Sim, eu ouço anjos soando. É incrível. Ela pode estar com o Bial, com o bolso, enfim, que eu vou ouvir essa mulher, eu vou falar, não, gente, ela tá falando, deixa ela falar. Porque ela é genial, ela fala, ela é filósofa, ela é incrível. Eu vou rasgar muita seda pra ela, mano. E Sim. outros dois nomes de referência também que eu gosto muito é Quebrada Que, né, que é composta por várias bichas pretas também, Guigo, pelo o Murilo, A Harley, Halley e a Puck, né, que é responsável a pelo Boom beat Beat do grupo. A Bubit, que, né, se nos contou e o esse ano que Cello. é uma pessoa trans, e o Cello, exatamente. E digamos que eles me trouxeram para esse contexto,
do rap, tipo, eles me puxaram para eu me atentar e perceber que também tem gente, né, no meio falando sobre a minha vivência, sobre a minha experiência. E aí, depois, quando eu conheço eles, quando eles lançam a música, né, o lead single da carreira deles, que é Quebrada Que, Sim, que o dá primeiro nome ao Cypher grupo, né? gay. Sim, Sim. exatamente. E aí eu me vejo muito e é um meio, a maneira como eles fazem as músicas dele também é minha referência. E por último, a Mona Brutal. A Mona Brutal é uma rapper que se entende como não binária e que está também crescendo. E tem um álbum dela que eu acho maravilhoso, que é o último que ela lançou, que é o 2021, que é 2021, e que tem várias músicas muito babadeiras que ela é foda. O flow dela é uma coisa assim que é de outro planeta e ela me desafia porque, mana, eu quero muito pegar esse flow dela porque é um flow que não tem. A Mona Brutal, ela arrasa, ela destrói com qualquer flow. Desculpa aí os rappers aí de anos e anos, mas a Mona Brutal veio pra detonar e dominar também. E eu acho bem interessante sobre essa questão da própria quebrada queer, né, que tu falou, que foi um projeto bem interessante. Eu acho que foi em 2017, e que, eu acho que foi 2017, ou 2017 ou Foi, 2018. E meio que 2017. apresentou 5 pessoas incríveis, né, de início, e depois veio mais a Apu, que se somou e tal. E é bem interessante, assim. E eu conheci a Boom Beat por conta do Quebrada Queer, e eu sou extremamente apaixonado. E nesse contexto, assim, igual a gente falou anteriormente, né, que antes era bem difícil a gente se ver em algumas pessoas na mídia e hoje a gente consegue até ter acesso. É lógico que essas pessoas não têm a mesma visibilidade que outras pessoas heterocis brancas possuem, né? É. Infelizmente. Por aí a gente vai ver os números de seguidores da Linda Quebrada, até da Lineker, assim, essas pessoas deveriam ter milhões de seguidores e infelizmente não chega a ter, né? E de Mas enfim, ouvintes, mensagens nas sim. plataformas, né? Pois é. Sim. E pra mim, assim, as minhas inspirações. Quando tu falou do Quebrada Queer, eu me remeti à questão do rap, né? E quem eu tive acesso, né, ao rap de uma maneira mais próxima, pra mim, foi o Rico da Laçã, assim. Foi a Rico da Laçã que eu vi ela lançando Aceite-se, que eu vi ela lançando Riquíssima, e aquela imagem de um, um boy gay que às vezes parecia masculina e às vezes parecia muito afeminada, muito feminina. Aquilo, confesso que foi um bug assim que fez eu me inspirar muito, sabe? E até ter outras me ver também no rap, né, enquanto uma possibilidade, porque até então eu só tinha tido contato com boys hétero cantando, e não que aquilo não me representasse também no contexto de negritude, de periferia, mas Uhum. quando a gente vê uma mana, uma bicha cantando, a gente se identifica bem mais, né? É E nesse importante isso, sim, porque nesse sentido, né, tipo, a gente também é um resgate até quando a gente entra em contato com essas referências que a gente se identifica, né? Aí a gente aí remete àquela questão da representatividade, aí a gente consegue acessar essas outras informações que a gente se negava por conta desse contexto da heteronormatividade, né? Uma coisa que a gente não conseguia alcançar antes, a gente passa a alcançar. Porque essas manas aí que estão nesse cenário criaram essa ponte, né, entre a gente e esse outro material, no caso de rappers que falam sobre as realidades, né? sim, Das periferias, das favelas, enfim, da criminalidade, dessa relação, enfim, de desigualdade social. sim. E nesse contexto também, né, lógico, além das pessoas que tu citou, né, que eu acho que pra mim tem mais a Jupe do Bairro, que é uma mana travesti, preta, gorda, e o álbum que ela lançou ano passado, né, que é o Corpo Sem Juízo, foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu tive acesso ano Obra-prima. passado, que conta a vivência dela, enquanto o corpo gordo, enquanto o corpo sem juízo, né? Enquanto ela fala, um corpo em que é negada a afetividade, um corpo que é negado o direito de existir mesmo, né? E para mim ela sempre Uhum. foi uma grande inspiração, assim. Também tem a Lineker, igual eu também já citei, que para mim ela é tipo eu não sei, é como se ela fosse totalmente o contrário do que eu sou, porque pra mim ela demonstra uma
calmaria, uma clareza, algo muito angelical também. Tipo, eu não sei, pra mim ela é uma artista incrível, que ela já se consolidou, assim, enquanto nova MPB. Quando ela lança algo, todo mundo vai atrás de ouvir, porque a gente sabe da qualidade do que a Mana pode oferecer, e pra mim ela é, tipo, mega inspiração. E Ela é uma deusa. aqui na região, para além da Leona, tem uma mana também, que seria a Gabi Luz, assim, que é uma mana travesti, que ela é professora, e que ela utiliza o Instagram não como se fosse um trabalho, mas para divulgar o trabalho dela enquanto artista, multiartista, né, que ela faz muita coisa, Sim. e ela falando sobre a vivência dela, ela realmente me inspira, sabe? Eu acompanhava ela há bastante tempo, acompanhei esse processo dela de transição, e para mim foi uma coisa muito incrível, assim. E até ela falando, enfim, as fotos dela com boy, com tudo. A gente vê, né, esses corpos tendo afetividade, para mim é muito incrível, e ela é uma grande inspiração para mim. Hum. E nesse contexto, amiga, a gente tem um quadro, né, que a gente criou, mesmo no primeiro episódio, que é o Indica Aí, em que a gente vai indicar alguns artistas, algumas pessoas que desenvolvem algum trampo aqui na nossa região, né? Aqui em Belém ou no Pará em si. E quais são as suas indicações? Amiga, minhas indicações são. Eu vou fazer duas indicações. E eu vou justificar logo de entrada para não parecer muito estranho, né? Assim, Hum, a gente. Nesse contexto que eu me vejo sendo introduzido a compreender não, né? Porque eu já compreendo, mas a acessar mais, a consumir mais esse conteúdo do rap, do hip hop, eu tenho que confessar que eu consigo milhões de vezes conseguir ter esse acesso através das manas, né? E, enfim, das monas também, no geral. E aí, assim, eu acho que as bichas precisam ter também suas próprias divas, não é verdade? E sim, eu acredito que, para além dessas pop internacionais, a gente também tem que ter a nossa do cenário local. E aqui, para mim, as divas pretas que eu tô ultimamente muito conectada, muito ligada, que eu não tenho, acho que um dia que eu não abra o Spotify e não ouça elas Annick Dias, que ela lançou um álbum, um EP, na verdade, chamado 1999. São três noves, é 1999. E ela traz essa narrativa do local, né? Onde ela cresceu, viveu, acho que é em Quaraci, né? Se eu não me engano. E ela traz essa narrativa da violência e de como o racismo ele se dá aqui, né? Como há um fenômeno que não só acontece, não só ocorre nas regiões do sul, sudeste, sabe, do Brasil. O norte, que é meio apagado do mapa, ele também é contextualizado à base dessa desigualdade social. E aí ela traz um EP que tem umas faixas que são impactantes e a principal, acho que é a lead single desse EP, que é Remédio para Racista é Bala. Que aí já deve ter polêmica em relação sobre essa música. Mas hino. essa música e esse EP todo, no geral, eles são ótimos. Eu recomendo a todo mundo a ouvir, a escutar. E a outra mana, que é a MC Ira, ela lançou um EP também esse ano, chamado Opala. E ela vem também trazendo revelando esse contexto da violência, né, do racismo também aqui nas localidades. Ela é localizada no bairro da Marambaia, né, e ela vem com uma roupagem um pouco mais espiritualista, no sentido de ela remeter à ancestralidade, né, à religiosidade africana, que eu acho que é uma força também potente que também existe aqui, que, enfim, a gente sabe que existe muito apagamento, né, mano? E aí, Sim. essas são as minhas indicações. E aí, quais são as suas indicações, amiga? Assim, ó, eu acho que para além da Gabi Luz, né, que eu já falei anteriormente, tem um coletivo em Belém, que é o coletivo Noite Suja,
que ele é mais voltado para essa questão das drags, né? Mas eles produzem vários tipos de conteúdo, e dentre todas essas demônias, né? Essas monstras, que são as drags desse coletivo que existem, tem duas em especial que para mim, assim, quando a gente fala de bicha preta, eu me remeto muito a elas, que é a Shaira Brotero, que pra mim a Shaira, ela é tipo a bicha, a mana babadeira, ela entrega tudo na noite, assim. Enfim, em qualquer lugar que tu vá, não tem como tu não olhar pra Shaira Brotero. Ela é dançarina, ela tem uma performance incrível, e para além disso, se as pessoas se interessarem, né, em conhecer o coletivo, não conhecerem, que eu acho difícil, quem eu vi, tem o segundo festival do Noite Suja, que foi um festival feito de maneira virtual, em que a própria Shaira Brotero, ela fala sobre a questão de como a drag, né, a demônia dela, a Shaira, ajudou nesse processo de entendimento da própria negritude dela, enquanto uma mana feminada, enquanto um corpo negro, sabe, dentro dessa arte, da arte drag. E a outra é Sim. Abrindo Pinheiro, que é a Monique Lafon, que, enfim, é, Iconic. a gente vai no Instagram dela e ela tá lá. Uma hora ela tá belíssima, fazendo um babado de balé, outra hora ela tá aberta no chão do espacate, mexendo só um lado da bunda. Então, pra mim, ela é tipo a bicha, entendeu? E sempre de salto alto. A frescação, o funk, ela A é própria. Eu a amo. Ela própria. pega tudo. Ela pega todas. É brega, ela vai desde o brega, ela vai em todas as músicas, todos os gêneros e ela incorpora. Ela é incrível mesmo, amiga. Sim. E a última que eu quero indicar é a Tiana Ferreira, que é uma mana travesti de Belém também, que ela é modelo, ela é maquiadora, e para as pessoas procurarem o Instagram dela, porque as fotos dela são incríveis, o trabalho que ela faz também é muito incrível. Recentemente ela participou de um desfile que foi produzido por uma outra mana travesti, que é a Bela Pra Jesus, que as pessoas deveriam procurar também. Enfim, existem muitas manas, muitas monas nesse cenário que infelizmente não recebem a visibilidade, né, que necessitavam, é, que infelizmente não recebem muitos trampos, muito dinheiro, e tem um trabalho incrível, assim, que as pessoas deveriam conhecer e colaborar, né, e chamar para participar das coisas, e pagar um aqué, e pagar o serviço, e é sobre isso. E é assim, então, esse foi o nosso podcast, o nosso projeto. A gente está muito feliz de ter sido aprovado por esse edital, de estar podendo contribuir, né, com a nossa vivência, com as nossas experiências enquanto pessoa negra e bicha, né, enquanto corpo bicha aqui na Amazônia. E, e é isso, a gente vai finalizar agora. Tu quer falar alguma coisa, amiga? Queria te agradecer também a essa possibilidade do Sesc de a gente poder estar gravando, dando, né, é, iniciando, né, esse projeto que, enfim, a gente está ainda estudando a possibilidade de dar continuidade a partir desse primeiro episódio. E agradecer a vocês também que estão ouvindo, a você que está ouvindo aí, você mesmo, que está ouvindo esse podcast nesse exato momento e ouviu até aqui, coragem. Ninguém. Ninguém aqui. E por ouvir, né? E assim, ouçam um pouco mais sobre a vivência e experiência das manas, né? Que trampam e a sociedade não tá fácil. E a cada dia que passa mais na conjuntura que a gente está vivendo, as coisas vão ficando cada vez mais sufocantes. Então, manas, por favor, você que está ouvindo, dê suporte às bichas pretas, às manas pretas, a todo mundo que você vê que está num trabalho legal, tentando desenvolver, tentando iniciar. Vai lá, dá um suporte, segue nas redes sociais, consome, acessa, dê stream, por favor. Amiga, foi uma coisa muito desespero. Mas é sobre isso, é sobre isso. Tá, amiga, e onde a gente pode te encontrar? Qual o teu Ah, arroba? sim, o meu arromba é. O É meu a senhora arroba é. mesma. Eu vou mostrar lá no meu Twitter. Não, peraí. O meu arroba é arroba me chama de arte. Arte é escrito assim, ART, tá bom? Não vamos esquecer. E no Sim. Twitter e no Instagram. Me seguem lá, por favor.
E o meu é @fervura, que no lugar do A do final vocês colocam um 4, né? Que é fervura, quando a gente coloca um líquido no fogo, ele sobe, né? Aquela fervura, assim. É. Que eu E a sou uma posição gata 4? quente. Sobre isso, gente. Obrigado.